agita os bastidores do Congresso. Já estava agitando, você imagina agora. Nosso colunista Igor Gadelha está aqui conosco com informações sobre a reação de alguns políticos com a transferência do banqueiro para a PF e os impactos políticos, claro, eleitorais. Gadelha, bem-vindo, bom dia, obrigada pela participação. Bom dia, Neila, bom dia a quem nos acompanha. Mais uma semana agitada aqui pra gente, não tem descanso, né? Eu acho que assim vai ser até a eleição. Pois bem, essa transferência do Daniel Worcaro da Penitenciária Federal, onde tinha as condições mais restritas para a superintendência da Polícia Federal em Brasília, pegou muitos caciques do Centrão de surpresa e assustou, viu, esses caciques do Centrão. A avaliação no geral, Neila, foi de que essa delação premiada já está muito mais avançada do que os caciques do Centrão pensavam. Lembrando que o Daniel Worcaro, para ser transferido, né, ele assinou um acordo de confidencialidade com a Polícia Federal e com a PGR, a Procuradoria-Geral da República. São as duas instituições com as quais ele negocia uma delação premiada. Há uma possibilidade dessa delação ser conjunta, as duas instituições, mas eu apurei que há uma disputa ali nos bastidores entre a PF e a PGR, né? O Supremo Tribunal Federal, há alguns anos atrás, ele autorizou a Polícia Federal a fechar a delação premiada. Até então só a PGR podia. E aí autorizou, então tá nessa disputa entre PF e PGR, e lá no gabinete do André Mendonça, que é o ministro relator do caso, eu sei que há uma preferência pela Polícia Federal, porque tem muita desconfiança, né, em relação à PGR, em razão das ligações do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, com os ministros Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Lembrando que o ministro Alexandre de Moraes está envolvido, né, nesse caso master. Sabe que a pergunta que mais me fazem os líderes do Centrão, os caciques, estão de fato preocupados com essa questão de delação? Foi a primeira pergunta que eu te fiz. Você me disse que sim, acordaram preocupados com essa história de delação. Foram dormir, né? Porque foi ontem à noite. Isso. Mas estão de fato preocupados? Porque muita gente fala, isso não vai dar em nada, é muita gente grande envolvida na mesma situação. Eles estão de fato preocupados? Olha, há uma preocupação, sobretudo pela relatoria do ministro André Mendonça. O ministro André Mendonça disse ali a aliados interlocutores que pretende, não vai aceitar uma delação michuruca, não vai aceitar uma delação incompleta. Só vai valer se ele entregar todo mundo, né? O ministro André Mendonça tem passado esse recado, já passou inclusive esse recado para a defesa de Daniel Worcaro. Havia um temor ali entre os advogados de Daniel Worcaro de que se ele incluir, né, ministros do Supremo, essa delação acabe não sendo aceita. E o André Mendonça disse que não. Lembrando que a PGR rejeitou muito recentemente a delação do chamado Beto Louco, que envolvia gente graúda. Então, por isso até a preferência pela Polícia Federal. Acham que a polícia não vai negar essa delação. Lembrando, vai ser fechada com a PGR ou com a PF, mas a decisão de homologar ou não a delação será do ministro André Mendonça. E o Worcaro, nele, ele tem um grande desafio, que é, primeiro, antes de tudo, ele precisa provar ali para o ministro André Mendonça que ele não era o líder dessa organização. Que tem gente mais graúda. Porque a lei da delação premiada, ela prevê que se o delator for o líder da organização criminosa, ele perde uma série de benefícios, entre eles o de não ser denunciado. Então ele pode, né, não ganhar os benefícios da delação premiada completamente se ele não provar que ele não é o líder desse esquema. Bom, a gente mostrou ontem aqui, tanto na sua coluna quanto da Mirelle Pinheiro, que a transferência foi cercada de vigilância, inclusive o Portal Metrópolis dando um show de exclusividade com as fotos, né? Os fotógrafos arrasaram lá mostrando a transferência, o helicóptero de última geração. Por que tanta segurança? Olha, Neila, essa operação aí, ela durou cerca de 1 hora. Vamos começar com os bastidores completos. O ministro André Mendonça, ele deu essa decisão sobre a transferência de Daniel Worcaro ali por volta, depois das 3 horas da tarde. Inicialmente, a defesa do Daniel Worcaro pediu que ele fosse para casa, era prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. O André Mendonça disse que não, vou transferir você para a Superintendência da Polícia Federal. Por volta das 16h30, eu apurei que os advogados de Daniel Worcaro, o Juca, que é o José Luiz Oliveira, que é o Juca, e o Sérgio Leonardo foram até a Penitenciária Federal e avisaram para o Daniel Worcaro que ele seria transferido. Ele não sabia que horas isso ia acontecer.
E aí, por volta das 18 horas ali, 18h16, 18h17, o helicóptero da Polícia Federal, que é um helicóptero de última geração, chamado de Caçador 10, é usado só em operações especiais lá na Amazônia, decolou do hangar do aeroporto aqui em direção à penitenciária federal. E aí pousou ali na penitenciária federal, alguns minutos depois, pegou o Daniel Vorcaro e levou para a superintendência da PF. Todo esse trajeto entre hangar, penitenciária e a superintendência da PF durou cerca de 1 hora. 1 hora depois ele estava lá. Tem uma questão do trânsito. Aquele horário ali era um horário de muito trânsito. Eu sei que mora ali pelaquela região ali do Lago Sul, Jardim Botânico, sabe que aquele trânsito ali é muito congestionado naquela hora. Então eles optaram por um helicóptero. Agora, claro, a PF também quis fazer todo aquele show dela. Botaram homens encapuzados, né, até para não serem identificados. Aquela forma que o Daniel Vorcaro ficou abaixado é de praxe, tá? Ele precisa ir abaixado. E o ministro André Mendonça, um bastidor, ele acompanhou ele deu a decisão e saiu correndo, digamos assim. Ele deu a decisão e foi para o aeroporto, onde ele ia viajar para o Rio de Janeiro, mas como a Manuela Alcântara noticiou aqui no Metrópolis, o voo dele acabou sendo abortado a decolagem, né? Ele só foi hoje para o Rio de Janeiro, onde ele ia dar uma palestra lá na OAB do Rio de Janeiro. Então ele acompanhou tudo à distância, mas foi uma operação grande aí da Polícia Federal por questões de segurança. E aí, trazendo um bastidor também, o André Mendonça, na verdade, o Daniel Vorcaro, ele está preso numa cela comum na Superintendência da Polícia Federal. Ontem muita gente achava que ele ia ficar naquela mesma sala que o ex-presidente Jair Bolsonaro ficou, aquela sala especial. A gente contou aqui, então não é? Não é essa sala, eu confirmei com o Andrei Rodrigues, que é o diretor-geral da Polícia Federal. Ele me disse que ele está numa cela comum lá da Superintendência. Essa decisão já foi tomada muito tarde, quando ele chegou lá. É uma cela com grades, tem um banheiro e uma cama, e ele está sozinho nessa cela, porque não há outros presos na Superintendência da PF aqui em Brasília. O superintendente, o diretor-geral da PF lembrou que as superintendências da PF, elas não costumam abrigar presos, não é só em casos excepcionais, como foi o caso do Bolsonaro, como o Valdemar já ficou detido uma época também lá, e como é o caso do Daniel Vorcaro. Então ele está sozinho nessa cela comum, é uma cela com banheiro, não é aquela suíte com ar-condicionado. A avaliação foi de que eles não poderiam dar para o banqueiro o mesmo tratamento que deram para um ex-presidente da República. Interessante essa análise, essa avaliação, porque faz todo sentido. E principalmente que ele é delator. O ex-presidente da República, ele tem sempre todo... O Lula também ficou na superintendência da PF em Curitiba e tinha direito a uma sala melhor. Então, é um tratamento dispensado somente pelo cargo que a pessoa já ocupou. Presidente da República, sim. né? Faz todo sentido.